Alô, alô, escabrautas! Eu sou o Wilson Júnior e vamos continuar a nossa jornada para a Guerra Infinita. E mais uma vez eu trago aqui uma lista, um top 5, completamente arbitrário à minha vontade, dos melhores heróis da Marvel. E sem delongas, o meu quinto colocado é talvez o personagem favorito da maioria das pessoas, Tony Stark. Como eu disse, a lista é completamente arbitrária e é a lista da minha vontade, do meu querer, por isso que ele tá aqui em quinto colocado, talvez nem entrasse, porque eu não gosto muito de como o arco dele se desenvolve. Tudo bem, ele tem um arco de personagem interessante, legal, e até porque ele teve 3 filmes, além de participar de vários outros filmes da Marvel, acaba que é um personagem que talvez tenha mais desenvolvimento e mais tempo de tela desse universo cinematográfico da Marvel. E justa causa, né? No fim das contas, ele meio que... O filme, né, do Iron Man foi o primeiro filme, é o que dá o pontapé inicial aí pra esse universo cinematográfico. E o Downey Jr. acabou trazendo muito carisma pra um personagem que nos quadrinhos sempre foi um personagem extremamente secundário, e ele conseguiu dar ares de protagonismo para esse personagem, mas ele cai para mim por conta do terceiro filme do Iron Man, que existe uma tentativa de criar toda uma proposta interessante, que é dele ter assim, um estresse pós-traumático por conta dos eventos de Vingadores, e meio que o filme começa a usar isso e usa de uma maneira meio boba. Ele tem umas crises de ansiedade que duram 5 minutos e depois passam. Não sei, o filme todo não é muito bom e provavelmente vai entrar em outra lista. E também até as atitudes dele durante a Guerra Civil, pra mim, são um pouco contraditórias em relação ao que o personagem vinha sendo apresentado até agora. Tudo bem que eles conseguem até na Guerra Civil fazer um bom uso da culpa, né, que ele tem em relação aos eventos que aconteceram, principalmente a questão do Ultron e como isso é diretamente responsabilidade dele. A todo momento é como se ele fosse ter um arco mais interessante e a narrativa e o roteiro às vezes puxasse o arco dele pra baixo. Então vamos lá pro meu quarto colocado. Esse aqui tá na lista simplesmente porque é o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha vivido pelo Tom Holland, porque eu sou fã do Homem-Aranha, é meu personagem favorito da Marvel, e achei que o Tom Holland encarnou o personagem de uma maneira que, apesar de eu ter gostado dos outros 2 Homem-Aranhas, ele conseguiu pra mim encarnar da melhor forma o personagem. Mesmo com os poderes, mesmo com as habilidades que ele ganhou, ele ainda é um menino meio dork, meio esquisito, e o Tom Holland consegue convencer a gente disso, e na realidade, apesar de curto e meio que repetido, o arco do Homem-Aranha ele é um arco interessante, né? E agora a gente tá pegando ele bem jovem, né? Então, os filmes nem, por exemplo, colocaram nele ainda o sentido aranha, né? Que a gente vê no trailer já do Vingadores Guerra Infinita, mas que é uma peça que é fundamental. Então, você vê que é um Homem-Aranha bem imaturo e isso tá muito bem trabalhado. E o primeiro filme dele solo, né? Ele aparece ali no Guerra Civil, mas é uma participaçãozinha que não dá pra você tirar tantas coisas, além, obviamente, do bom humor e da personalidade que o Homem-Aranha sempre teve que ter. E no caso do Tobey Maguire não tinha tanto, já o Andrew Garfield conseguiu imprimir, que é brincalhão, né? O Homem-Aranha tá lutando e tá fazendo piada e tá meio que não levando a sério aquilo que tá acontecendo. Já nesse outro filme vai trazer a coisa da responsabilidade, né? Que o Iron Man vai ali entrega o uniforme pra ele e ele tentar descobrir o que é que ele pode fazer e qual é o lugar dele no mundo como herói, e finalmente encontrando um desafio que meio que é fora da liga dele, né? Mais do que ele pode alcançar e tendo que superar isso. E eu acho que é um filme, principalmente para introduzir o personagem, para apresentar o personagem para o público, foi muito bem sucedido, que foi o Homem-Aranha Homecoming. Em terceiro colocado aqui, o filme dele ficou em primeiro, o vilão dele ficou em primeiro, mas ele ficou aqui só em terceiro, que é o Pantera Negra. Teve muita gente que não gostou e acha que o protagonismo dele diminui em frente, principalmente a questão do Killmonger e tal, mas eu acho que ele tem um arco muito legal de personagem. E o conflito dele fica super claro dentro do filme, que é o conflito dele governar, né? Dele se tornar um rei legítimo. E eu gosto muito, e eu destaco muito esse arco de personagem, porque no momento ele já tá conflituoso, né? Ele não sabe se ele tem o que é necessário para ser o rei, ele não sabe se ele tem ali as ferramentas para poder governar aquela nação e como ele deve governar aquela nação, se ele deve manter as tradições que aquela nação sempre teve, ou se ele deve seguir o conselho da Nakia de que o Wakanda precisa ajudar o mundo e precisa se abrir para o mundo. Então a gente fica ali vendo aquele conflito, e quando o Killmonger aparece e revela digamos assim, os pecados de Wakanda para ele, o lado negro das tradições de Wakanda, ele fica tão conflitado que ele não consegue lutar contra o Killmonger e ele é derrotado até com uma certa facilidade por ele, né?
Então, você vê o impacto no personagem e os momentos que ele tem com o pai, né? O primeiro momento no início do filme, quando ele come lá a fruta e tem a visão do pai, e o pai meio que passa a tocha para ele, diz que ele vai ser um bom governante. E o segundo momento que ele tem com o pai, no qual ele já vai ali sabendo do que o pai fez no passado e tal. E a escolha de romper com esse passado, de abnegar essas origens, né? É muito legal, assim. Então é um arco muito bonito de personagem, principalmente para filme de origem, né? Querendo ou não, por mais que ele tivesse sido apresentado no Guerra Civil, esse é um filme bem de origem de personagem, e dentro dos filmes de origem da Marvel é realmente o que mostra um personagem com um arco de evolução, assim, não só bem feito, mas bonito. Em segundo lugar, acho que é o único personagem que mulher. Muito triste. Isso não é culpa minha, também é culpa da Marvel, que não tem dado destaque para as personagens femininas que mereciam mais. A gente vai ver aí boas personagens como a Vespa e a Capitã Marvel, que provavelmente entrariam aqui, eu não tenho dúvidas. Mas não só ela é mulher, como ela não é protagonista. Ela é o único personagem secundário que vai estar aqui nessa lista, que é a Nakia. E ela tá aqui porque eu adoro o que ela representa no filme do Pantera Negra. Muita gente fala que meio que o Pantera, quando se modifica no final do filme, ele segue os ideais do Killmonger, e na realidade os ideais que ela segue são os ideais da Nakia, que desde o início a gente vê ela no começo do filme resgatando ali aquelas mulheres que estão sendo vendidas pelo tráfico de escravos, e a todo momento ela está pontuando e lutando para que o Wakanda ajude o mundo, para que o Wakanda possa transformar o mundo num lugar melhor. Então ela tá ali naquele ambiente de privilégio, é uma líder de clã dentro de Wakanda, e ela abdica disso para poder estar ajudando as outras pessoas, e no fim das contas esse ideal máximo dela vai transformar, junto obviamente, não podemos negar o papel do Killmonger, mas vai transformar o Wakanda e vai abrir o Wakanda para o mundo, né, e vai modificar a visão de mundo do T'Challa, e que obviamente vai ter um impacto imenso dentro do universo cinematográfico da Marvel. Acho uma personagem maravilhosa, e a Lupita Nyong'o é uma atriz maravilhosa e tal. Então, pra mim é um personagem que traz muito, principalmente não sendo protagonista, né? É um personagem que tá ali em papel secundário, como vários outros personagens estão, e acabam não tendo tanto peso e tanto efeito assim na narrativa. Ela consegue sair ali do lugar secundário dela e ter um grande peso, não só na narrativa, mas no contexto Marvel como um todo. Agora eu vou falar do primeiro colocado, que é o Capitão América. Eu sei que muita gente talvez não concorde com isso. Eu gosto muito dele, e eu passei talvez a gostar do Capitão América no Guerra Civil dos quadrinhos, né? Que é um momento no qual o Capitão América se torna um personagem muito mais transgressor e deixa de ser aquela figura meio Capitão América, eu sou o ideal americano, a bandeira dos Estados Unidos. E você vê esse personagem, que teoricamente é isso, se rebelar contra o governo, é muito interessante, assim. E curiosamente, é o arco que foi escolhido para ele nos filmes da Marvel, né? O que torna o personagem muito grande. E é por isso que ele tá aqui, assim. Curiosamente, o meu critério para as posições e para esses heróis que estão aqui são muito distintos. O do Capitão América, que especificamente está aqui por eu achar ele o melhor arco de personagem do universo da Marvel. A gente começa com ele sendo esse jovem, magrelo, idealista que quer lutar pelo país dele na Segunda Guerra Mundial e se dispõe a passar por um procedimento científico louco para se tornar um super soldado, para justamente poder cumprir esse papel, e meio que é isso, né? E sofre um acidente, é congelado e etc, e desperta no mundo meio que o propósito pelo qual ele lutou e quis participar a vida inteira estava acabado, ele ganhou a guerra e era isso, e ter que se encontrar no mundo novamente. E eu acho que isso, feito a pequenas doses, como é feito no Vingadores e depois no Soldado Invernal, vai construindo o personagem. E é muito interessante que a narrativa soube usar muito bem isso, né? Por exemplo, no Soldado Invernal ele vai ter o sistema, né? A SHIELD ali, não só a SHIELD, mas a política sendo afetada, sendo corrompida pela Hydra, e isso vai criar nele um sentimento de desconfiança em relação às formas de poder, uma desconfiança que meio que já tinha sido semeada, já tinha sido plantada lá no Vingadores, quando ele descobre que a SHIELD estava usando o Tesseract para fazer armas e tal. Então ele já vai lentamente construindo isso, e obviamente a culminação é no Soldado Invernal, para quando fosse no Guerra Civil, quando vem ali a ONU, né, tentar controlar os Vingadores e transformar os Vingadores num órgão,
ele rejeitar essa ideia, porque ele sabe da possibilidade de corrupção que o próprio sistema tem, que ele necessariamente não tem, né? Então, ele confia muito mais na capacidade dele de julgar e tomar as decisões quando ou não deve agir, do que ter ali um órgão responsável por isso, né? E não só isso, também é interessante a questão deles recebendo os novos Vingadores, né? No caso, como o Falcão, e a própria Feiticeira Escarlate, tem momentos de conversa com ela sobre a questão de responsabilidade, do que você pode fazer ou não. É muito legal, assim, é um personagem que ele tem um arco muito redondo. Sinceramente, espero muito que ele tenha uma finalização de arco nesses filmes, né? O contrato do Chris Evans já acabou. É legal porque o Chris Evans tinha vivido o Tocha Humana, né? E meio que se redime como um personagem bom e forte com o Capitão América. E esses filmes podem, como o contrato já encerrou, esses filmes de fato podem fechar o arco desses personagens, não só dele, mas também do Iron Man. Mas eu acho que do Capitão América se espera meio que um sacrifício, né? E numa batalha grande dessa, uma batalha cósmica como essa, é possível que isso vá acontecer. E talvez seja o melhor desfecho para um personagem como ele, né? O soldado que meio que a vida dele é dedicada a isso. Sacrificar talvez seja o fechamento ideal de arco. É triste, mas é meio que o que o arquétipo de personagem dele pede. É a minha lista, como eu falei, de maneira arbitrária, de acordo com a minha vontade, mas eu quero saber a lista de vocês. Coloquem aqui embaixo nos comentários, né? Quem são os seus personagens favoritos aí desse universo da Marvel. Vocês acham que eu esqueci alguém, que alguém merecia estar aqui? Provavelmente, né? A gente sabe que as pessoas gostam dos personagens por razões distintas, então vocês provavelmente devem ter o seu top 5 aí no coração. Dá o joinha se você gostou do vídeo, a gente tá fazendo essa série de vídeos aí, né, na expectativa pro Guerra Infinita. Espero que vocês estejam tão hypados quanto eu. Então, até a próxima. Tchau.